Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para apresentar uma videoaula para vocês que faz parte de uma disciplina do curso de bacharelado da Uniaselv, da disciplina de Estágio Curricular Obrigatório 2. Eu sou a Silvana Bonavigo Quinonder, acadêmica do curso de bacharelado em Educação Física para licenciados em Educação Física de 2020. Também sou formada há 8 anos em licenciatura em Educação Física pela UNOESC, campus de Xanxerê, e sou pós-graduada em Saúde e Bem-Estar. Então, o meu trabalho foi sobre o Pilates e os grupos especiais. Um pouquinho da história do Pilates para vocês. Joseph Pilates foi o criador desse método quando ele atendeu aos soldados da Segunda Guerra Mundial, os soldados feridos. Ele percebeu que alguns exercícios ajudavam na recuperação dos soldados, na melhora das dores, né, dos soldados. Então ele foi percebendo que o Pilates, esse método que ainda estava sendo criado, né, naquele momento, só iria ajudar, só iria trazer benefícios para o corpo e para a mente. Ele diz assim, ó, equilíbrio perfeito entre corpo e a mente. Então, esse é o principal objetivo do Pilates. E ele também fala que é promover uma melhor consciência e conhecimento corporal. Ele fala muito de contrologia do corpo, você controlar todo o seu corpo, e começando pela respiração. Mais para frente a gente vai ver mais sobre isso. Os objetivos do meu trabalho, então, foram avaliar os principais benefícios percebidos pelos praticantes de Pilates, identificar possíveis obstáculos para a prática do método Pilates, apontar quais exercícios compõem o método Pilates, analisar o método Pilates considerando os grupos especiais e a melhora na qualidade de vida dos praticantes dessa técnica. Aqui eu vou citar alguns estudiosos, né, que eu pesquisei para embasar o meu trabalho. O método Pilates caracteriza-se como um sistema de treinamento que, por meio de exercícios de extensão e fortalecimento muscular, prepara, adequa e equilibra o corpo e a mente. Ele baseia-se em 6 princípios, que são eles: fluidez, centro, controle, concentração, precisão e respiração, onde os exercícios são compostos por movimentos fluidos, ou seja, executados de maneira harmônica, sucessiva, cadenciada, compassada, sem pressa e com poucas repetições. Isso quem falou foi o Gomes, 2012. Dillman também fala, em 2004, que o Pilates é um método de exercício físico programado para condicionar o corpo e a mente, corrigir desequilíbrios musculares, melhorar a postura e tonificar o corpo. Então, como lá Joseph já falava, você aprender a controlar o seu corpo, a contrologia do seu corpo, ela só traz benefícios, seja eles mentais, né? Por exemplo, quando você está numa crise de pânico, você saber respirar corretamente, isso vai fazer com que você consiga ir se acalmando, né? E recuperando daquela crise. Ou seja, ela no corpo muscular, né? No alívio de dores, ajudar na postura, né? Na melhora da postura e, consequentemente, a tonificar, né? Ficar mais forte. O método Pilates, ele representa movimento com controle, força, estabilidade e controle.
Uma adequada condição física pode se obter realizando uma intervenção não só ao corpo, mas também na mente e no espírito, proporcionando uma melhor qualidade de vida. Aparício 2009. A respiração caracteriza-se como um componente relevante do método Pilates, pois é necessário expandir a consciência sobre a respiração para auxiliar e reforçar e aproveitar melhor o Powerhouse. Os princípios primordiais acentuados no aprendizado do método são o da respiração e trabalho do Powerhouse. Apenas posteriormente, o desenvolvimento de uma respiração apropriada e do domínio dos músculos do Powerhouse é que os inúmeros exercícios podem ser aplicados para ajudar na atenção das demais normas do método. Fonseca 2012. Bom, os músculos do Powerhouse, eles são os músculos que estabilizam a coluna lombar, cervical e torácica. Trata-se do transverso do abdômen, assoalho pélvico e o diafragma. Esses são músculos muito importantes que, se a gente tiver uma consciência corporal, como o Joseph Pilates falava, a gente vai ter, consequentemente, muito menos dores, né? Principalmente na região da lombar, que é onde a maioria do pessoal que fica muito tempo sentado pode vir a ter essas dores, né? E Pilates mesmo afirma que é um método que exige muito da respiração correta, que a pessoa precisa aprender a respirar corretamente. E ele diz ainda, é uma conquista mais difícil do que pode se pensar. Isso também falou Panelli em 2016. Por quê? Porque tem muitas pessoas que respiram de forma errada e nem percebem isso. E quando for praticar o método Pilates, vão aprender e vão conhecer, né, essa parte da respiração, de como controlar a respiração, de como respirar corretamente e como isso vai trazer benefícios no dia a dia dessas pessoas. Os treinamentos, eles podem ser no solo, né, com bola suíça, ou em aparelhos, compostos por uma estrutura de molas, que assentam uma maior resistência e promovem a efetivação de movimentos, proporcionam ainda distintos graus de dificuldade. CIMAS 2010. Os aparelhos mais empregados para a execução dos treinamentos do método Pilates são o Reformer, o Cadillac, o Trapézio, a Chair, o Barrel e a unidade de parede. Como também equipamentos auxiliares, como Magic Circle, bolas suíças, elásticos, borrachas e halteres. O método, ele envolve desde o básico até o avançado. Então, conforme a pessoa for praticando o método e melhorando a sua consciência corporal, a sua respiração, a sua força, ela vai melhorando com o passar do tempo e vai evoluindo dentro do método, né? Então, essa imagem que eu trouxe para vocês nesse slide é de um exercício de solo, né? E ela está usando o acessório, a bola suíça, nesse caso. E conforme a pessoa for evoluindo dentro do método, ela consequentemente vai ganhando mais força e mais consciência corporal. Vaz também fala que essa técnica vem se sobressaindo com uma atividade física que tem como desígnio a melhoria da qualidade de vida, por meio de treinamentos característicos em solo ou em aparelhos, que possibilitam a aquisição de flexibilidade, elasticidade e tônus muscular, proporcionando uma maior velocidade e motricidade, melhora o humor e o sono e fortalece os músculos. É o que eu acabei de falar, né? Conforme a pessoa vai melhorando a sua consciência corporal e evoluindo dentro do método, ela consequentemente vai ganhar mais
vai ser mais flexível, né? Vai ganhar mais força nos músculos, melhora até no sono. Então, é um método que vai ajudar no dia a dia, né, da pessoa. Vai ajudar ela a dormir melhor, a ter um melhor humor, né, para levar aí os seus dias e enfrentar a vida. Os benefícios que o método proporciona foram diversos, variando entre a melhoria da flexibilidade, melhoria da postura, reeducação postural, dentre outros. No entanto, o maior benefício para essa população, verificado pela pesquisa de campo, foi a redução do estresse, com a melhoria das atividades diárias, realizando-se com maior disposição e eficácia. Pinton, 2007. A gente sabe que a gente vive num mundo maluco, né? Dá para se dizer assim. E o estresse é um do que a gente mais enfrenta, né, no nosso dia a dia, e várias pessoas, muitas pessoas, né, com essa mesmo sintoma, né? E agora, com essa época da pandemia que a gente tem vivido, o Pilates, então, como comprovado aqui em pesquisa, ele ajuda até na redução desse estresse, né? Como fala aqui, na melhoria das atividades diárias, né? Então, ele ajuda por quê? Porque a gente aprende a respirar melhor, como eu havia falado, aprende quando a gente tem uma consciência corporal, aprende a controlar o corpo, que era o que o Joseph falava muito, a gente vai saber a lidar com essas coisas, a respirar certo e, consequentemente, vai ter todos esses benefícios aí. Essa imagem que eu trouxe para vocês também é de um exercício muito conhecido no Pilates solo, né? Nesse caso, é sendo realizado em turma. Os treinamentos realizados por meio do método Pilates não são aeróbicos, mas ajustam uma ampliação da resistência física e mental, considerando que se trata de um programa de condicionamento físico. Ainda para um resultado eficiente, aconselha-se 3 sessões semanais de 1 hora a 1 hora e meia, abrangendo alongamentos. Os exercícios são efetuados na posição deitada, sentada ou em pé. O alinhamento postural é indispensável em cada exercício. É preciso estar com a respiração ajustada e concentrado para compor o equilíbrio e motivar transformações intensas e duradouras. Ávila, 2004. A contrologia desenvolve o corpo uniformemente, corrige posturas ruins, restaura a vitalidade física, revigora a mente e eleva o espírito. Pilates, 2010. É isso que eu já vinha falando, né, com vocês. Pilates fala muito dessa contrologia. Então, quando a gente, conforme for evoluindo dentro do método, e a gente aprender a controlar o corpo, corrige posturas ruins, ela restaura e revitaliza, né, a nossa forma física, consequentemente, a nossa mente também. Essa figura que eu trouxe para vocês aqui é uma figura do Pilates solo também. Esse exercício chama-se teaser. Já é um exercício avançado. Ele é muito difícil de fazer. Quem já teve contato aí com o Pilates sabe o quão difícil é fazer esse exercício da forma correta e bonito, né? Que nem tá na figura aí. Conforme acrescenta Mallory, 2003, a maioria dos pacientes que são impedidos de realizar treinamentos convencionais poderiam efetuar os exercícios do Pilates. A exclusiva contraindicação do método é para pessoas que apresentem danos no sistema musculoesquelético ou em processo de dor aguda,
No entanto, após essa etapa, inicia-se a reabilitação, na qual o Pilates é empregado para desenvolver a força muscular, a flexibilidade, a aquisição ou recuperação de movimentos. Ele praticamente não tem contraindicação, né? São exercícios que podem ser praticados por quase todas as pessoas, a não ser quando em situações, né, no processo de dor aguda, igual fala aqui, né, no slide. Mas depois que essa dor aguda for tratada, com a reabilitação, que pode ser feita no Pilates, a pessoa vai sentir que vai desenvolver a força e vai, consequentemente, melhorando as dores que ela vinha sentindo, né? Então, desde crianças até idosos podem praticar o método Pilates, inclusive para recuperação, né, de alguma lesão, cirurgia, o Pilates é indicado também. Nessa figura, então, ela está usando a bola suíça, é um Pilates solo também, The Magic Circle. A conclusão, então, do meu trabalho, acredita-se que o trabalho realizado atingiu as expectativas, considerando-se a clareza das informações apresentadas e a resposta de todos os objetivos alavancados na parte inicial do estudo. Abreviamente, pode-se afirmar que o método Pilates caracteriza-se como uma atividade física que tem finalidade a melhoria na qualidade de vida por meio de treinamentos característicos no solo, né, ou em aparelhos que permitam a obtenção de flexibilidade, elasticidade e tônus muscular, proporcionando a uma maior velocidade, motricidade, melhora do humor e o sono e fortalece os músculos. Então, é um método que lá no início, quando o Joseph criou, ele tinha apenas 34 exercícios. Mas com o passar dos anos e estudos, hoje existe um leque muito grande, muito rico de exercícios que melhoram a flexibilidade, a elasticidade, a força muscular, né? E quando a pessoa consegue aprender a controlar a respiração, a controlar o seu próprio corpo, ela vai ter uma infinidade de benefícios, né? Que vai levar aí para a qualidade da sua vida, no dia a dia e nas coisas que ela tem que fazer no seu dia a dia, né? Na sua rotina. Então, o Pilates, ele é muito, muito rico nesse tipo de exercício. Joseph Pilates mesmo falava que com 5 sessões de Pilates, você vai perceber a diferença do seu próprio corpo. E com 15 a 20 sessões de Pilates, os outros vão perceber a diferença no seu corpo. Então, ele é um método muito interessante e que eu gostei muito de pesquisar. Sou praticante desse método também e eu gosto muito. Aqui são algumas referências que eu usei para embasar o meu trabalho de pensadores e estudiosos, né? E era isso, então. Gostaria de agradecer. Muito obrigada a todos e até mais.